No livro do profeta Isaías, no capítulo 8, versículo de 9 a 13, encontramos uma passagem bíblica muito confortadora. Ela diz o seguinte: Ajuntai-vos, ó povos, e sereis quebrantados. Dai ouvidos todos os que sois das terras longínquas. Cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Cingi-vos e sereis feitos em pedaços. É a própria Bíblia que repete. Tomai conselho juntamente, e ele será frustrado. Dizei uma palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse com mão forte, e me ensinou que não andasse pelo caminho desse povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que eles temem, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. Pois é, a Bíblia Sagrada, para mim, não existe nada na face da terra, nada nesse mundo que se compare à Bíblia Sagrada. Não apenas pela sua força, pela força das suas palavras, mas pela realidade que de fato Deus existe e Ele desafia o mundo, desafia a maldade humana, desafia Satanás, Ele desafia os poderes do inferno, Ele desafia os homens com suas maldades, dizendo as palavras antes. Esse é o poder que tem a profecia. Por isso que Deus fala e anuncia o fim desde o começo, para mostrar que Ele é Deus e que pode fazer o que Ele quer fazer. Ele diz assim: ajuntai-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dizei a palavra e ela não se cumprirá. Fazei planos e eu despedaçarei os vossos planos. A Bíblia diz que Deus destrói os intentos dos astutos. Deus desfaz os conselhos dos povos. Deus desfaz os conselhos das nações, de maneira que eles não conseguem levar avante absolutamente nada, se Deus não quiser. De maneira que o que prevalece é a vontade e o poder soberano de Deus. Quem tem fé e entende o que a Bíblia diz, que a fé é mais preciosa do que o ouro. A fé é o bem mais precioso que um ser humano que já veio, que viu a luz deste mundo, que nasceu nessa terra, ele tem. Porque é uma confiança firme em Deus, de que Ele regulamenta os destinos de todas as nações e de todos os seres humanos na face da terra. Eu descobri isso, que a fé é o bem mais precioso que um ser humano pode ter. Uma fé firme, uma convicção verdadeira em Deus de que todas as coisas estão em suas mãos e que homem nenhum pode fazer qualquer coisa se ele não permitir. A Bíblia diz dos homens, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. O homem faz planos, mas é Deus que diz se esses planos vão adiante ou não. É daí que vem o nosso costume de dizer se Deus quiser. Porque, segundo o apóstolo Tiago, ele diz: vocês fazem planos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, sabendo que vocês não são nada, no lugar do que vocês deveriam dizer, se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Mas aí muita gente soberba, arrogante, diz assim: amanhã faremos isso com certeza. E faz porque Deus permite, até a hora que ele quebre a cara, que ele não faça mais. E entenda que Deus é o verdadeiro, é aquele que comanda o destino do mundo
e do universo e de todos os seres humanos da face da terra. Nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem ser do consentimento do Senhor. Né? Nem um passarinho morre se Deus não quiser, se Deus não quisesse que isso acontecesse. É o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz para nós não andarmos preocupados com nada, não andarmos preocupados com nada, não temer nada nem a ninguém. A Bíblia diz aqui, olha, ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso assombro. Devíamos temer a Deus, devíamos ter medo de Deus, devíamos estremecer ao saber que alguém tão poderoso manifesta sua misericórdia e sua graça para conosco todos os dias, e que Ele cumprirá o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas. E não deveríamos temer mais nada. Não deveríamos andar preocupado com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Não deveríamos andar preocupados com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã não nos pertence. A nossa vida, né, deveria ser, sim, uma constante preocupação em nos submetermos a Deus e à sua vontade e darmos a Ele a honra e a glória e o lugar que Ele merece na nossa vida. Porque Ele é o dono da vida, é o autor da vida. A Bíblia diz, não busqueis tesouros na terra, juntai tesouro no céu. E nós rebeldemente fazemos tudo isso. E no fim das contas, quebramos a cara de uma maneira ou de outra. Esta é uma palavra muito forte para despertar as pessoas que simplesmente estão sendo levadas, né? Deixaram para trás, abandonaram a fé, perderam a fé, né? Apostataram da fé, deixaram Deus de lado, se incomodam, meu Deus do céu, com tantas coisas, com tantas notícias daqui e dali, e quando você começa a ver e a escutar notícias, você começa a estremecer, você não sabe o que é que vai acontecer. Eu digo para você, vai acontecer conforme Deus quer que aconteça. Nada vai sair fora dos trilhos, nada vai sair fora da vontade de Deus. Eu quero dizer para você, esses dias aconteceu, a semana passada, um fato em Jerusalém. Houve um quebra-quebra, uma correria dentro da mesquita Al-Aqsa. E claro, ninguém sabe direito o que aconteceu. Só houve correria, tiros de bala de borracha, essas coisas aí. Esses quebra-quebra e houve essas coisas aí. Existem várias versões do que aconteceu, né? Mas eu não quero me referir a essas versões, porque são muitas, a gente sabe mais ou menos o que aconteceu. Mas eu quero dizer o seguinte, eu fui pesquisar a respeito do que aconteceu ali e passei, olha, um tempão procurando no celular notícias que viessem de um canal independente, né? De pessoas assim como eu, que tem muitos aí, né? Claro, ainda que eles tenham milhões de seguidores e são muito influentes, mas são canais independentes. E não achei. Só tinha canal das TV aberta, né? Só tinha ali, porque a TV aberta agora invadiu a internet. Antigamente a gente não via, mas agora todas as notícias, as TVs, CNN, Rede Globo, Record, enfim, Bandeirantes, todas elas correram para a internet. Então você está lá, as notícias do jornal, aquele jornal da onde nós fugimos, né? Eu acho que faz uns 10 anos que eu não vejo televisão, eu não ligo a televisão, eu só assisto a internet e nunca mais assisti negócio de Rede Globo e coisa, isso aí eu não assisto. Mas eles estão lá agora, então não tinha uma notícia de um canal independente. Quer dizer, uma situação onde a gente vê que essas mídias estão na mão de uma ou duas pessoas que comandam tudo. Então,
Não adianta, o YouTube bota o que ele quer, né? Ele bota o que ele quer, ele vai botar a notícia que ele quer. E se você quiser encontrar uma notícia de uma pessoa, talvez você tenha que escrever o nome dele inteiro ali para ver se ele conseguiu pegar essas notícias, né? Essas filmagens são de pessoas comuns, que está na rua, que filma e que joga dentro da internet. Então, diante desta situação, diante de tudo isso, a gente vê que o mundo está caminhando para aquilo que a Bíblia fala, né? Quer dizer, é um mundo que não tem volta, ele está chegando num ponto mais ou menos como era a Babilônia no passado, a Torre de Babel. Os homens diziam assim, vamos fazer uma cidade e uma torre que alcance o céu. Então, eles queriam que fossem um povo só, uma língua só, uma coisa só, e Deus disse, não, não é assim que eu quero. Mas hoje, essa Torre de Babel chama-se globalismo, né? Essa Torre de Babel está sendo erguida novamente e chama globalismo. E a Bíblia fala exatamente usando a palavra Babilônia, que é essa Babilônia do Apocalipse. E aí você sabe qual é o destino? Agora o mundo, os homens vão tomar conta de tudo, eles vão fazer tudo, eles vão tomar conta de tudo. Não. Você pode ir lá abrir no capítulo 17, 18, por ali de Apocalipse, e está ali, ó, caiu Babilônia. Caiu Babilônia, caiu Babilônia e tornou-se morada de demônios. E assim, um anjo pega uma pedra e joga ela no fundo do mar. Assim como esta pedra vai para o fundo do mar, assim Babilônia afundará nas profundezas do abismo e será esquecida para sempre. Esse é o consolo que nós temos, né? Eu digo que muitas vezes eu falo aqui de coisas, de política, às vezes do que está acontecendo no mundo, né? Quando eu era adolescente, e eu vou ver se eu consigo uma imagem colocar aqui para vocês, eu lia uma publicação da editora Abril chamada Almanaque Abril. Durante os anos 80, eu praticamente todo ano eu comprava aquele Almanaque Abril. E eu, desde a minha mocidade, desde a minha adolescência, quando eu pegava um jornal, eu ia direto para as políticas internacionais. Nunca gostei de política nacional, nunca gostei de páginas policiais. Não, eu ia direto para as páginas que falavam de política internacional. Gostava de ler sobre o Japão, sobre a França, a Alemanha, Estados Unidos, Suécia, enfim, Argentina. Então, para mim, o que interessava é o que estava acontecendo no mundo. E me interessei sempre muito pelo que hoje, né, eles chamam de geopolítica. De maneira que, se você perguntasse para mim onde é que fica o país chamado Belize, eu saberia te dizer qual é a bandeira da Mongólia, a bandeira do Sri Lanka, a capital do Sri Lanka, que língua que eles falam, onde fica esse país, né? Ou onde fica a Birmânia, que hoje tem o nome de Mianmar, né? Qual a língua deles, qual a origem daquele povo, de onde eles vieram. E a Europa, qual é a história da Europa, qual a bandeira lá da Hungria, que língua que fala os húngaros, de onde eles vieram, qual a origem da Alemanha, o que são povos germânicos. Todas essas coisas eu lia direto ali, ali o Almanaque Abril, acho que a última edição dele foi no final dos anos 90, e deve ter uma outra coisa que substitui ele aí, não sei, talvez é uma forma digital, mas aquele era o instrumento que eu tinha na minha adolescência, e eu lia. Então, eu não sou especialista em geopolítica, mas eu me sinto muito à vontade falando sobre estas coisas, porque eu entendo um pouco disso. E muitas coisas que a gente vê e acontece e analisa é porque a gente já conhece as origens de muitas dessas coisas.
Vemos hoje, essa semana, nós vimos lá o presidente Biden, né? Fez um discurso e daqui a pouco ele se virou de costa para cumprimentar uma pessoa que não existia. E aí as pessoas pegaram, contestaram, dizendo assim, será que esse homem tem condições de dirigir uma nação como os Estados Unidos? Uma pessoa que parece que não tem condições psicológicas ou sei lá o que de estar dirigindo uma nação daquela. Não é só questão de idade não, é questão de caráter dele também. Mas ele está ali porque ele serve aos interesses, quem está por trás dele é que comanda. Porque se houvesse realmente um homem de peso, já teria chamado o Vladimir Putin, tinha sentado com ele ali e tinha resolvido isso. Mas essa guerra da Rússia contra a OTAN, porque, digo e repito, não é uma guerra da Rússia contra o povo ucraniano, é uma guerra que interessa aos americanos, ela só não terminou ainda porque os americanos não deixam ela terminar. O Zelensky já diversas vezes sinalizou que quer a neutralidade, que quer um acordo com a Rússia, mas os americanos não deixam ele fazer esse acordo. Eles querem arrastar esta guerra, e esta guerra, pelo visto, ela vai durar meses, ela vai atravessar o ano de 2002, ela vai chegar a 2023. E se essa guerra se arrastar até 2023, todos nós, no mundo inteiro, vamos sentir os efeitos dessa guerra que virá com muita força na vida de todos os cidadãos do mundo. Pode ser que daí é que comece a haver uma angústia universal por causa disso que está acontecendo lá. A Europa não tem uma liderança. A Europa é a vassala dos Estados Unidos. A Europa faz tudo o que os americanos querem, embora estejam sofrendo com isso. Os Estados Unidos invadiram o Iraque, destruíram o Iraque, para tomar posse, para se apoderar do petróleo iraquiano. Né? E alegando que questões de segurança, o país que está separado pelo Oceano Atlântico, a milhares de quilômetros de Bagdá, a milhares de quilômetros do Iraque, atravessou o oceano para destruir o Iraque, para entrar, para fazer miséria, para se apoderar do petróleo do Iraque. E todo mundo sabe disso, e não aconteceu nada. Agora fica fomentando esta guerra com a Rússia. A Rússia já disse que a Terceira Guerra Mundial já começou. Porque ela sabe que não está enfrentando somente a Ucrânia. Ela está enfrentando uma liga de 32 nações. Ela está enfrentando a OTAN. E aí não terminam nunca com essa guerra. Essa guerra não vai acabar. Essa guerra não vai acabar porque os americanos não querem que ela acabe. Mas olhando para isso aqui, a gente diz assim, vamos olhar para quem? Quem está ganhando a guerra? Os americanos. A Rússia que está ganhando? É a Ucrânia que está perdendo? Todo mundo está perdendo. Né? Todo mundo está perdendo, porque agora a Europa expulsou todos os caminhoneiros russos da Europa. Quer dizer, quem é que vai sofrer com isso? Os russos que não vão poder vender ou comprar nada lá, ou eles que vão ficar sem a assistência desses caminhoneiros? Quem é que vai sofrer com isso? Quem está preocupado com isso? Quantos conflitos existem pelo mundo afora? E ninguém diz nada, ninguém fala nada. A Ucrânia simplesmente poderia parar essa guerra hoje, agora. Os americanos, por causa de segurança, atravessaram o oceano, e agora a Ucrânia, aí abrindo as portas para que os inimigos da Rússia cheguem às suas fronteiras, ameaçando destruir a Rússia, porque é isso que os americanos querem. E como é que eu olho isso? Aí você fica pensando, o que vamos fazer? Ninguém vai fazer nada. Quando eu me disponho a colocar um vídeo como esse, a fazer um vídeo como esse, que não tem alcance nenhum, é como se eu estivesse falando para mim mesmo. Não importa o que os homens planejem, não importa que eles pensam que sabem tudo.
Está escrito na palavra de Deus: ainda que tu faça teu ninho nas estrelas, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Não tem líder no mundo, não tem país no mundo, não tem gente no mundo, nem as forças do inferno, nada absolutamente pode parar os planos de Deus. O plano de Deus é salvar nossas vidas. Ele diz assim: quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, olhai para o céu, porque está próxima a vossa redenção. Mas eu vejo, e a minha maior motivação em falar sobre isso é por causa dos cristãos, dos crentes que ficam iludidos com as coisas, preocupados com o mundo, preocupados com as notícias, preocupados, mas não se preocupam em fazer o que a Bíblia está dizendo aqui. Não chameis conjuração a tudo que esse povo chama de conjuração. Conjuração é conspiração. Ah, isso é uma conspiração para acabar com isso. Isso é uma conspiração para destruir. Eles vão fazer o quê? Eles não vão fazer nada. Eles vão fazer o que Deus determinou que eles façam. O que Deus permitir que eles façam, eles vão fazer. Mas tudo isso é o plano de Deus. E o plano de Deus é destruir este mundo de miséria, este mundo de desgraça, este mundo de pecado, este mundo rebelde, este mundo de sofrimento, para que Jesus Cristo venha reinar nele para sempre. Olhando para Jesus, devemos olhar para Jesus, porque se você olha as notícias do mundo e não sabe como interpretar, melhor nem olhar, porque isso só vai lhe trazer perturbação. Mas quando você vê todas essas coisas acontecer, você pode tirar suas próprias conclusões. E a conclusão que você vai chegar é essa: que o mundo está no seu fim. O mundo está chegando ao fim. E o meu apelo é que você olhe para Jesus. Busque o socorro de Deus. Orai e vigiai para que não entreis em tentação. Estejais prontos e apercebidos, porque o vosso Senhor há de vir a hora em que vocês não pensam. Então, que Deus abençoe, guarde e proteja cada um em nome de Jesus Cristo. Amém.